pasa al penal, ella no tiene derecho a visitas. El trato es totalmente diferente, ya no tiene aquellos privilegios que antes, ¿verdad? Gozaban de llevarles prostitutas y todo. El trato... 100 detentos presos em uma cela comum dormem em beliches de placas de metal sem lençóis ou travesseiros. Os ex-líderes das mais poderosas gangues de rua são forçados a compartilhar um banheiro com seus antigos inimigos, e suas tatuagens de gangue não significam absolutamente nada. É assim que os líderes de gangue são tratados nas prisões de El Salvador. Mara Salvatrucha, o MS-13, es una de las pandillas callejeras más famosas y temibles del continente americano. Se fundó en los barrios marginales de Los Ángeles, Estados Unidos. Praticamente todos os bairros populares de El Salvador eram controlados por um verdadeiro governo paralelo das famosas gangues maras, que fizeram do sequestro, assassinato, tráfico e extorsão suas bandeiras de luta para conquistar poder e múltiplos territórios. As maras, particularmente a Barrio 18 e a MS-13, são os grupos criminosos mais perigosos de El Salvador e da América Central. A Barrio 18, uma das maiores maras, enfraqueceu-se significativamente em El Salvador devido a uma campanha agressiva do governo de Nayib Bukele desde março de 2022. Esta campanha levou à prisão de milhares de supostos membros, forçando aqueles que permanecem livres a se esconderem ou fugirem. Apesar disso, a Barrio 18 continua sendo uma ameaça criminosa devido aos seus membros espalhados pela América Central e pelos Estados Unidos. A Barrio 18 originou-se como uma gangue de rua em Los Angeles, ganhando notoriedade durante os distúrbios de Los Angeles, após o incidente de Rodney King. Inicialmente competindo com imigrantes mexicanos, a Barrio 18 começou a recrutar de diversas origens, facilitando sua expansão para outros países, especialmente na América Central. A prisão de líderes-chave por uma força-tarefa conjunta do FBI e da polícia local no final da década de 1990 não impactou significativamente a gangue, pois eles continuaram as operações de dentro das prisões federais. De hecho, su poder aumentó desde las cárceles, donde pudieron reorganizarse con relativa tranquilidad, ya que normalmente tenían penales exclusivos para cada pandilla. Os membros da Barrio 18 juntaram-se à máfia mexicana, formando uma poderosa confederação, conhecida como Sureños. Mudanças nas políticas de imigração em meados da década de 1990 levaram a um influxo significativo de membros de gangues deportados para a América Central e o México, aumentando a violência e o crime. Leis rígidas que penalizavam a associação a gangues, conhecidas como mano dura, inadvertidamente alimentaram o crescimento das gangues ao concentrar membros em instalações prisionais. A Barrio 18 aventurou-se no tráfico de drogas e extorsão, lavando dinheiro através de pequenos negócios. Conflitos internos levaram a uma divisão em duas facções, os revolucionários e os sureños. A gangue explorou as fraquezas do governo e a exclusão social para se expandir em áreas urbanas pobres, extorquindo sistematicamente os sistemas de transporte público, deslocando comunidades e infiltrando-se na política. Uma trégua nacional em março de 2012, mediada pelo governo e pela Igreja Católica, reduziu temporariamente a taxa de homicídios pela metade, mas acabou falhando, levando a um ressurgimento da violência. Alegações de um pacto informal entre o governo salvadorenho e líderes de gangues sugeriam uma redução nos assassinatos em troca de melhores condições prisionais. Mas tal pacto não poderia durar para sempre. Membros de gangues governam as ruas há várias décadas, e os que estão na prisão zombam das forças do Estado, comandando suas máfias de trás das grades. Antes do primeiro mandato de Nayib Bukele como presidente de El Salvador, que começou em 1º de junho de 2019, membros de gangues encarcerados das maras desfrutavam de um número absurdo de privilégios que se estendiam a situações ridículas e extremas, como permitir a entrada de prostitutas nas prisões para o entretenimento dos líderes de gangues, com as autoridades fazendo vista grossa. As prisões salvadorenhas estavam em um completo estado de caos. A los miembros de las maras, quienes se desplazaban en las cárceles como si estuvieran en libertad. Veían bailes, mujeres chulonas, incluso hasta en el órgano judicial, haciendo celebraciones. A administração Bukele tornou públicos os níveis atrozes de corrupção nas administrações prisionais anteriores, onde as gangues detinham poder significativo. Líderes das gangues, Mara Salvatrucha e Barrio 18, tinham extensos privilégios dentro das prisões, incluindo visitas conjugais frequentes, movimentação irrestrita dentro das cadeias e comunicação total com o mundo exterior, o que lhes permitia continuar liderando suas organizações criminosas, planejando seus assaltos e até ordenando execuções. Enquanto pessoas continuavam morrendo nas ruas, casamentos em massa ocorriam atrás das grades, permitindo que membros de gangues se casassem com suas parceiras,
que visitavam frequentemente suas celas. Membros de alto escalão das gangues tinham acesso irrestrito a dispositivos de comunicação para ligar para familiares e outros membros da gangue à vontade. Eles até se filmavam com impunidade dentro do terreno da prisão, enquanto organizavam absurdos shows de rap de detentos ou convidados externos em eventos exclusivos para seu entretenimento. Para muitos desses criminosos, as prisões eram meramente uma extensão de seu território, outra rua onde podiam desfrutar livremente de tempo com suas mulheres, drogas e filhos, muitas vezes comendo comida bem fornecida, comprada de restaurantes externos e desfrutando de comodidades como TV a cabo, home theaters e consoles de videogame. Mais do que detentos, eles viviam a vida tranquila de turistas confinados em um hotel modesto. La grabación es durante una visita íntima y deja en evidencia algunos de los beneficios que en su momento tenían los cabecillas de las pandillas. Muitos cidadãos exigiam controles mais rígidos atrás das grades, pois os membros das gangues não apenas viviam como se não tivessem cometido crime algum, mas também continuavam orquestrando atividades criminosas de dentro da prisão. Enquanto isso, as maras continuavam governando as ruas e impondo seu código de silêncio sob o slogan ver, ouvir e calar a boca, aterrorizando os cidadãos comuns através de ataques sexuais, extorsões, assassinatos em plena luz do dia, contrabando de drogas em associação com poderosos cartéis mexicanos e outros crimes. Esse caos nas ruas ainda era a moeda corrente durante a chamada trégua entre a Mara Salvatrucha, a Barrio 18 e o governo do presidente de esquerda, Maurício Funes. Um acordo fracassado que, em vez de beneficiar a maioria, apenas fortaleceu as gangues e criou líderes aparentemente intocáveis. A situação piorou e os abusos se tornaram mais flagrantes sob o governo do FMLN, ou Frente Farabundo Martí para a Libertação Nacional. O ex-presidente Maurício Funes apoiou e comunicou a organizações nacionais e ao público salvadorenho esta trégua entre as gangues, alegando que não envolvia participação ou pacto governamental. Não houve negociação entre o governo e as gangues. O pacto foi entre duas gangues rivais, afirmou ele. Apesar dessas declarações, era óbvio que os líderes de gangues tinham uma influência poderosa mesmo de dentro das prisões. Eles tinham acesso a prostitutas, drogas, álcool e grandes festas que muitas vezes terminavam em orgias sexuais massivas, gravadas por detentos e orgulhosamente vazadas para o público a fim de rir na cara do sistema legal. A sociedade salvadorenha, indignada, sofreu e viu as prisões como mais um fracasso de um sistema quebrado e um Estado falido. A teoria dominante entre os analistas políticos do país é que esse ambiente sem lei foi resultado de negociações não oficiais, sempre negadas pelo Estado, que permitiram até a venda de narcóticos dentro e fora das prisões. A la lista se suman otros objetos ilícitos como DVDs también con sus registros, marihuana y dinero en efectivo. No entanto, a chegada do presidente Nayib Bukele mudaria essa realidade. Em um piscar de olhos, mais de 66 mil membros de gangues seriam detidos em um ano com o objetivo de, eventualmente, encarcerar cada membro das gangues. O plano para desmantelar as maras começou cortando completamente suas comunicações com o mundo exterior. Sistemas modernos de bloqueio de sinal foram instalados nas prisões e todos os dispositivos eletrônicos foram confiscados dos prisioneiros. Isso impediu que líderes de gangues encarcerados continuassem a dirigir criminosos nas ruas e iniciou um processo de isolamento progressivo para desmantelar as estruturas e cadeias de comando dentro das gangues. Mas este foi apenas o começo da guerra contra as gangues de rua. As maras passaram de simples gangues de rua para se tornarem as organizações criminosas mais poderosas do continente. Elas conseguiram transformar El Salvador no país mais sangrento da América, com a maior taxa de assassinatos, e depois se expandiram para o resto da América Central. Até 2019, quando Nayib Bukele se tornou o novo presidente e decidiu declarar guerra total. Si no limpiamos nuestro país de ese cáncer, ahora ¿cuándo lo vamos a hacer? Vamos y lo sacamos de donde estén. Proteste quien proteste. Mas, claro, este plano de segurança limitado tem sido tão elogiado globalmente quanto controverso, com o exército nas ruas, detenções em massa por todo o país, relatos de abuso contra civis e a criação do que é hoje a maior prisão da América Latina. Houve detenções ilegítimas ou pessoas inocentes enviadas para a prisão, mas algo precisava ser feito. El Salvador se tornou o país com a maior taxa de homicídios do mundo, com 18 assassinatos por dia. No entanto, hoje, segundo estatísticas da Polícia Nacional, há 0,4 mortes por violência em 24 horas. O ponto de virada desta guerra foi em março de 2022, quando as maras mataram 87 pessoas em apenas um fim de semana
como um ato desesperado de retaliação, culpando o governo Bukele por quebrar o pacto secreto de não agressão com governos anteriores. O Estado deveria deixá-los em paz enquanto se matavam. A gangue da Rua 18, ou Bairro 18, contra a gangue MS ou Mara Salvatrucha, lutando por territórios para controlar a venda de drogas, extorsão e redes de prostituição. Em 2012, as gangues rivais chegaram a unir forças para confrontar a polícia e o exército. Foi somente em 2022, uma década de ineficiência, mortes e burocracia depois, que o Congresso aprovou o primeiro estado de exceção que permitiu ao exército ir para as ruas. Meses antes, o próprio Bukele invadiu o salão do Congresso acompanhado por policiais e militares para exigir os recursos econômicos para seu plano, um orçamento inicial de cerca de 109 milhões de dólares. Ele até sugeriu que o povo agisse com base em um artigo constitucional que tolera a insurreição popular se eles não cumprissem. Alguns chamaram de um golpe brando, mas o partido no poder viu apenas como o começo de sua luta. Lo vamos a volver a citar como Consejo de Ministros si no aprueban el Plan Control Territorial. Y si no, yo no me voy a poner entre el pueblo y el artículo 87. Hoje, os métodos de Bukele podem ser questionados, mas os resultados são inegáveis. Milhares e milhares de membros das Maras foram enviados para a chamada maior prisão da América Latina, uma prisão construída em tempo recorde que capturou a atenção global desde sua inauguração em 2023. Este é um lugar que tornou possível um nível de limpeza social que ninguém poderia sequer imaginar antes das estratégias agressivas de Bukele. So far, the authorities say they have transferred 4,000 prisoners to the jail and that there is capacity for up to 40,000. Fevereiro de 2023. O presidente de El Salvador anunciou uma medida significativa, a realocação de milhares de membros de alto escalão de gangues para a recém-construída mega prisão Secote. A operação foi conduzida com pouca ou nenhuma informação pública sobre a identidade dos detidos ou as condições dentro da instalação. A mega prisão, oficialmente chamada de Centro de Confinamento do Terrorismo, ou Secote, é a peça central da campanha agressiva do presidente Nayib Bukele contra as gangues. Apesar de um bombardeio inicial da mídia em torno de sua inauguração, os detalhes sobre a vida diária dentro da Secote permaneceram indefinidos, até que veículos de imprensa foram autorizados a entrar. A prisão compreende 8 enormes blocos de celas, monitorados por 19 torres de vigia. Dentro das celas, os detidos recebem camas de metal nuas e 2 banheiros abertos, com privacidade ou espaço pessoal mínimos ou nulos. Embora as autoridades afirmem ter transferido 4.000 prisioneiros para a Secote, sua capacidade se estende a impressionantes 40.000 detentos, o que imediatamente levantou questões sobre superlotação, condições de vida e sua real eficiência como prisão de segurança máxima. Como é a vida de um membro de gangue em uma dessas celas? Com capacidade total, cada detido teria meros 0,58 metros quadrados de espaço, muito abaixo do padrão internacional, recomendado pela Cruz Vermelha. Assim, apesar da popularidade do presidente Bukele, grupos de direitos humanos e manifestantes denunciam as táticas severas empregadas, citando preocupações com abuso e degradação. Mas nada disso parece incomodar as autoridades, finalmente fartas do reinado dos criminosos sobre o país. A introdução de medidas de emergência e as campanhas de prisão em massa resultaram em uma queda significativa nas taxas de criminalidade. O acesso à Secote é estritamente limitado, não apenas para veículos de mídia, mas também não inclui supervisão de advogados ou mesmo de familiares dos detidos. A falta de transparência nas táticas empregadas pelo Estado alimentou temores de potenciais violações dos direitos humanos dentro da instalação. Enquanto funcionários do governo afirmam o papel da prisão na aplicação da justiça, os críticos argumentam que seu sigilo mina a responsabilização e fomenta um ambiente propício ao abuso. Y de manos que se colocan a los prisioneros cada que tienen que salir de sus celdas, ya sea para alimentarse, para hacer ejercicio, para recibir atención médica, etc. Membros de gangues em El Salvador foram diretamente considerados terroristas. Então, quando Bukele construiu uma prisão para eles, ele a chamou de Centro de Confinamento do Terrorismo, Centro de Confinamento del Terrorismo, ou Secote em espanhol. Esta é uma prisão de segurança máxima construída do zero em uma área rural e completamente isolada.
fica a 70 quilômetros da capital do país, San Salvador, no município de Tecoluca. Mais do que uma simples prisão, este lugar é o símbolo da luta do Estado salvadorenho contra as gangues. Cobre 236 acres de terra, preparada para receber 40 mil mareiros, como chamam os membros de gangues em El Salvador. A área é administrada pelos militares, que inspecionam meticulosamente cada veículo que se aproxima. Soldados são mobilizados. Alguns patrulham o perímetro a pé, enquanto outros formam barricadas. O exército e a polícia ainda compartilham o primeiro perímetro de segurança. Cerca de 300 policiais são responsáveis pelo controle interno, cobrindo seus rostos, porque têm contato direto com os membros das gangues. Temos permissão para proteger nossa identidade devido à seriedade do trabalho que fazemos para nossa segurança e a de nossas famílias. A equipe chega a 1.000 pessoas no total, incluindo policiais, militares e pessoal administrativo. A Secote está sob vigilância digital 24 horas por dia, 7 dias por semana, com 400 câmeras, várias das quais estão dentro dos módulos, apontando para os detentos. A equipe também tem armas letais e não letais à mão o tempo todo. Nosotros acá albergamos internos de alto grado de peligrosidade, sujeitos que antes delinquiam desde o interior das prisões. Vista de fora ou de cima de suas próprias torres de vigia, a Secote parece uma fortaleza moderna. Sua segurança é concebida em 4 anéis para torná-la impenetrável. Muros de concreto de 9 metros de altura, com cercas eletrificadas de 3 metros de altura e arame farpado no topo, criam um perímetro de 2 quilômetros ao redor das instalações, dando-lhe uma sinistra vibe de campo de concentração. Existe até uma área referida como a passarela, de onde os seguranças podem sempre olhar de cima para dentro das celas. Por dentro, o lugar ainda é enorme. Cada um dos módulos de celas, medindo 5.400 metros quadrados e contendo 32 celas por módulo, pode abrigar de 80 a 100 prisioneiros. Embora esses números possam variar, é impactante vê-lo de perto. Os criminosos dormem em beliches de metal de 4 andares, sem colchões, e a situação deles é projetada para tornar cada dia lá dentro igual ao anterior, sem entretenimento, sem pátio, sem esportes para praticar, ou áreas para caminhar ou socializar. É como se eles tivessem perdido completamente seus direitos. Uma vez que entram, não vão a lugar nenhum. Não verão a luz do sol até que suas sentenças sejam cumpridas, se é que serão. Alguns têm sentenças que variam de 20 anos a mais de 1000. Isso mesmo, os líderes mais cruéis e os membros de gangue mais violentos têm sentenças que literalmente excedem 1 milênio. Estamos em meio de extorsionadores, violadores, sequestradores e assassinos. As luzes nunca se apagam dentro da Secote. Aquele tom branco brilhante parece conscientemente projetado para assombrar os prisioneiros mesmo durante o sono. Talvez seja por isso que suas roupas fornecidas também são simples e de um branco brilhante. Membros e líderes de gangues perdem sua identidade por trás da brancura que cobre tudo. Os poderosos e a escória, cegos pelas luzes perpétuas da mesma forma. Notavelmente, a administração de Bukele não fez distinções ao confinar membros de gangues rivais nas mesmas celas sem quaisquer considerações, forçando ex-inimigos mortais a coexistirem no tédio absoluto do aprisionamento. Os luxos e orgias passados dos líderes de gangues foram reduzidos a celas compartilhadas para 100 prisioneiros, com suas camas de chapas de metal, sem travesseiros ou cobertores, sem confortos e sem direito à privacidade. Alguns são da Mara Salvatrucha, outros são da Barrio 18. Havia rivalidade entre eles, mas aqui não há grupos. Para o Estado, todos são terroristas. Eles dormem juntos, comem a mesma comida e se parecem com o mesmo terrorista de rosto tatuado. Eu tenho aproximadamente 35 anos de ser pandillero. Fui um dos primeiros pandilleros que vino a Salvador. Fui um dos primeiros. Sendo um dos primeiros, esses líderes de gangues são implicitamente responsáveis por uma linha do tempo atroz que consiste em 80 mil vidas, 12 mil desaparecidos e bilhões de dólares em perdas materiais durante os anos em que a Barrio 18 e a MS-13 dominaram as ruas. Apenas a gangue da Rua 18 tem cerca de 40 a 45 mil pessoas. Acredita-se que os números da MS-13 cheguem a entre 30 e 50 mil membros. Com isso em mente, uma mega prisão para 40 mil detentos não parece mais tão loucura. Essas pessoas dedicaram suas vidas a roubar a vida e o tempo de todos os outros. Agora, presas, elas não conseguem nem acompanhar o tempo. Não há relógios em lugar nenhum. A rotina do prisioneiro é inteiramente ditada pelos guardas. Se alguém precisa de um check-up médico, é feito atrás das grades. Se alguém precisa de um remédio, recebe atrás das grades.
se eles têm algum tipo de procedimento legal e precisam comparecer a uma audiência ou mesmo participar de uma fila de identificação criminal. Você adivinhou, isso também é feito remotamente, com uma videochamada atrás das grades. Não há exceções. Y sin haber puesto un pie afuera del módulo, esta persona ya es acusada de un delito diferente. As extrações de cela são o único momento em que os prisioneiros podem desfrutar de algum exercício físico. É feito uma vez por dia, sob escrutínio completo. Eles são escoltados para fora, de forma ordenada, 5 ou 10 de cada vez, algemados nos pulsos e tornozelos, às vezes acorrentados juntos. Então eles são cercados por guardas em uma área designada para mobilidade, sem possibilidade de fuga. O único tratamento especial que alguém recebe aqui são as celas de isolamento, para onde os prisioneiros são enviados após cometerem uma infração. Se alguém ainda se acha corajoso o suficiente para ir contra as regras, eles podem acabar em confinamento solitário dentro de uma cela fortemente trancada, consistindo apenas de uma laje de cimento e uma poça de água com um vaso sanitário. Aqui, o eco é sua única companhia e um buraco no teto é sua única fonte de luz. A gravidade da infração determina a quantidade de tempo que eles permanecem trancados nesse tipo de cela. Acredite ou não, esta é uma punição temida que ninguém deseja suportar. A escuridão e o isolamento absolutos podem transformar isso em uma experiência traumatizante. Como você pode imaginar, a rebelião não é algo que parece estar na mente desses detentos, mas seus companheiros de gangue do lado de fora, os poucos que ainda não foram caçados, tentaram chantagear o governo com ameaças aleatórias de violência contra civis. A resposta de Bukele a essas ameaças foi rápida e brutal. Se as gangues tentassem algo contra os civis, ele tiraria toda a comida dos mareiros dentro das prisões, até que morressem de fome. ¿Cuánto tiempo duran sus homeboys allá adentro? Les juro por Dios que no comen un arroz. E vamos ver quanto tempo duram. Os membros de gangue mais notórios de El Salvador, como El Diablito de Hollywood e outros, foram removidos das ruas por Bukele, que agora lidera o que é considerado o país mais seguro da América. Esses indivíduos, temidos por sua brutalidade e responsabilidade na morte de milhares de salvadorenhos ao longo de 3 décadas, têm sido o foco de atenção quanto ao seu status atual e perspectivas. Hoje, no que poderíamos considerar uma reviravolta selvagem da roda do karma, aqueles mareros que ainda são foragidos da justiça, não importa se novatos ou ex-líderes pagam grandes somas de dinheiro aos cidadãos dispostos a escondê-los nos esconderijos mais incríveis. Caixas d'água, celeiros, esgotos, cavernas e até caixões e sepulturas servem como os últimos recursos covardes desses bandidos. E você não acreditaria como eles tentam esconder suas tatuagens relacionadas a gangues. Kevin Saldaña usó varias capas de maquillaje para tapar sus tatuajes y salir del país, pero la policía de Guatemala lo interceptó y entregó. E muitos desses indivíduos ascenderam a posições de liderança dentro das gangues MS-13 e Barrio 18, mesmo após serem presos por governos anteriores. Eles passaram anos na prisão, acusados de vários crimes, incluindo homicídios, terrorismo, extorsão e tráfico de drogas. Há pouca esperança de integrar esses criminosos à sociedade, mas agora, o plano é submetê-los a tratamento psicanalítico e psiquiátrico, além de forçá-los a trabalhar, um conceito desconhecido para muitos que só conheceram uma vida de violência e crime. Cruel venganza del gobierno de El Salvador contra las pandillas callejeras. Ha enviado a los reclusos a los cementerios para destruir las tumbas de los miembros de las pandillas. 4 de fevereiro de 2024, quase 500 supostos líderes da gangue Mara Salvatrucha foram processados por mais de 37 mil crimes cometidos ao longo de uma década, conforme relatado pela Procuradoria Nacional. Entre os acusados estão 24 artilheiros, que significa matadores de aluguel ou assassinos da MS-13, alguns dos quais têm pedidos de extradição dos Estados Unidos. As acusações contra eles incluem homicídio qualificado, sequestro e tráfico de armas. Os julgamentos foram conduzidos virtualmente, já que os criminosos acusados estavam detidos em várias prisões. Alguns estão detidos há anos, enquanto outros foram capturados como parte do estado de emergência declarado em março de 2022. É mais fácil falar do que fazer. Pense bem, os perseguidos neste julgamento massivo não eram apenas membros de gangues quaisquer, mas os líderes dessas gangues. E eles nem sequer foram autorizados a sair de suas celas para comparecer a seus próprios julgamentos. As sentenças nesses casos foram tão severas quanto 1.090 anos de prisão por seu envolvimento nos vários crimes que mencionamos. O assassinato de vários policiais, do qual os maras se orgulhavam, também foi punido aqui. En el día de hoy inició un juicio masivo para procesar
a casi 500 presuntos líderes de la pandilla Mara Salvatrucha. Alguns veriam esses julgamentos como uma jogada de poder e estariam absolutamente certos em pensar assim. Há uma mensagem importante sendo transmitida às gangues. Suas ações não ficarão mais impunes e elas pagarão caro por seus numerosos crimes, incluindo homicídios qualificados, e que os vereditos foram emitidos pelo Tribunal Especial Antimáfia. Um representante da promotoria declarou que entre os condenados estão líderes de células de gangues e outros com postos menores dentro da estrutura criminosa. Esses casos provocaram uma onda de assassinatos por retaliação em março de 2024, que resultou em 87 vítimas. Em resposta, o Congresso aprovou a suspensão das garantias constitucionais para conceder poderes especiais ao Executivo. Segundo o presidente Bukele, eles estão perto de vencer a guerra contra as gangues, como ele chama sua estratégia para combatê-las, e farão tudo ao seu alcance para capturar até o último criminoso escondido. El Salvador esteve sob essas medidas especiais por mais de 3 meses, e os períodos foram estendidos 3 vezes no Congresso. Enquanto alguns se perguntam quando isso terminará, a administração de Bukele chegou a declarar que o estado de exceção em andamento será estendido pelo tempo que as forças do Estado precisarem para erradicar completamente as maras. Até agora, o plano está funcionando perfeitamente e as autoridades registraram quase 66 mil prisões, com apenas 1%, segundo o presidente, sendo prisões feitas por engano. Observadores internacionais, como o encarregado de negócios da Embaixada dos Estados Unidos em El Salvador, Patrick Vendrell, reconheceram as ações fortes do governo Bukele contra as gangues, mas também apontaram que o atual regime de exceção, em vigor desde o final de março, é insustentável. Na mesma linha de pensamento, podemos encontrar mais de 3 mil denúncias de violações dos direitos humanos recebidas por organizações locais e internacionais, incluindo detenções arbitrárias e torturas de detentos, entre outras. Mas a verdade é que a objetividade é difícil em todos esses casos, e às vezes nem é desejável. Alguns prisioneiros têm fichas criminais tão extensas que suas sentenças começam em 270 anos e, como vimos antes, podem chegar a 1000 anos. E isso se o Estado não incluir mais crimes em seus registros. Portanto, mesmo que olhar para o estado atual de encarceramento e as condições de vida dos detentos possa ser comovente para algumas pessoas, talvez seja bom lembrar que esses tratamentos e imposições severas não surgiram do nada. Eles são merecidos, são o resultado de décadas de sofrimento e milhares de vidas perdidas devido à sua completa falta de humanidade e empatia para com outros membros da sociedade. Por outro lado, a percepção do público é que a mudança inegável nas ruas de El Salvador foi apenas para melhor. O povo acredita que a mudança é necessária. Eles acreditam que toda essa punição faz sentido. E a reeleição de Bukele, com uma popularidade espantosa de 87%, parece marcar a direção atual dos eventos como a resposta definitiva contra o pesadelo que as gangues de rua um dia foram. Uma vez que ele capture até o último membro de gangue, o próximo projeto de Bukele é construir uma segunda prisão para políticos corruptos. Então, talvez em alguns anos, estaremos postando um vídeo sobre essa também.